Olá, eu sou Patrícia Barreto, professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Pernambuco, e hoje venho trazer para você mais uma videoaula do nosso curso Redação Nota 1000. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Vamos lá buscar o nosso 1000? Esquece de curtir a nossa videoaula e de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para sempre que tiver uma nova, você ficar por dentro, beleza? Então, galerinha, vamos começar a nossa quinta aula do curso Redação Nota 1000. Nossa aula de hoje será sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Vamos começar pela localização da conclusão. Onde está a conclusão num texto dissertativo argumentativo? Exatamente isso, galera. Ela fica lá no finalzinho do texto, onde vocês estão vendo aí destacado no slide. Isso aí é o que nós chamamos de conclusão. É o espaço que nós deixamos para a conclusão. A conclusão pode ser feita de duas formas. Ou da chamada maneira síntese, que é eu resumo tudo que já foi dito antes, ou como proposta interventiva, que é a solicitada pelo Enem. Eu apresento uma problemática na tese e na conclusão eu preciso apontar possíveis caminhos, soluções para a resolução deste problema que eu apontei na tese. Existem dois tipos de conclusão. A conclusão síntese, que eu resumo tudo que já foi dito antes, e a conclusão feita através de uma proposta interventiva. Eu apresento um possível caminho de solução para a problemática apresentada na tese. Esta é a solicitada pelo Enem. Na redação do Enem, obrigatoriamente, você tem que fazer uma conclusão que seja uma proposta de intervenção. Então, vamos entender melhor como é que eu faço uma proposta interventiva. Primeiro, quais são os elementos necessários para eu fazer uma proposta de intervenção? Eu preciso ter uma ação, que é a coisa que será proposta a ser feita. Eu preciso ter um agente, que é a pessoa ou instituição que fará essa ação. Eu preciso ter um modo de que maneira essa ação vai ser realizada. E ainda o que nós chamamos de efeito, ou seja, quais os resultados ou qual resultado eu vou obter a partir da execução, da produção dessa ação. Mas se você acha que colocando esses 4 elementos você já garante os 200 pontos na competência número 5, você está completamente enganado. Precisa de mais uma coisinha. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer. É isso aí, galera. Está faltando uma coisa muito importante para que você consiga os 200 pontos nessa competência: o detalhe, ou o que nós chamamos de detalhamento. O detalhamento é quando você oferece informações a mais sobre um desses 4 elementos, pelo menos um. Você pode detalhar os 4, mas o importante é que você escolha pelo menos um para fazer o detalhamento. Agora nós vamos colocar a mão na massa e observar como é que nós construímos uma conclusão para conquistar os 200 pontos na competência número 5. O tema que nós vamos usar é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá? Vamos começar com o elemento chamado ação. O que é a ação? O que será feito para atenuar o problema que você apresentou lá na introdução, lá na tese? Olha um exemplo com a temática que nós estamos trabalhando aqui nesta videoaula. Orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis. Essa é uma proposta, uma ação de intervenção para o tema que nós estamos abordando. Vamos agora observar como seria o agente. O agente é quem fará a ação. Então, qual é a pessoa mais adequada, a pessoa ou instituição mais adequada para fazer esta ação? Já que a proposta envolve educação, nada melhor que o Ministério da Educação
como instituição responsável para atuar na ação que foi proposta como proposta de intervenção. Agora vamos para o modo. O modo é a maneira e os recursos que são utilizados para que esta ação ela possa ser realizada. Vamos ver um exemplo. Por meio de ofertas de debates e seminários nas escolas. Então, veja que eu coloquei a minha ação, que é de orientação, o agente, que é o Ministério da Educação, e agora eu estou dizendo o meio que essa orientação vai acontecer, que é por meio da oferta de debates e seminários nas escolas. O efeito está relacionado aos resultados pretendidos com esta ação. O exemplo que nós estamos usando aqui, um dos efeitos possíveis é evitar que as pessoas ou os estudantes eles sejam manipulados diante da problemática que eu estou trabalhando nesse tema. O detalhamento é o acréscimo de informações, certo? Eu posso escolher qualquer um dos itens para acrescentar. No exemplo que eu trouxe hoje aqui para vocês, eu vou fazer esse acréscimo na ação. Vamos lá ver como é que isso acontece? Só relembrando, a nossa ação é orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis. E de que maneira eu posso detalhar essa ação? Eu posso exemplificar como os alunos podem ser orientados para buscarem essas fontes mais confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio de checagem de dados, com o fito de estimar o senso crítico dos estudantes. Então, eu posso usar uma exemplificação, uma explicação, uma justificativa, uma contextualização para essa ação. No momento que eu fizer isso, eu estou cumprindo o requisito do detalhamento. Importantíssimo para eu poder conseguir conquistar os 200 pontos da competência número 5. Vamos ver agora como ficou juntando tudo isso, todos esses elementos juntos. Olha como ficou a conclusão. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com os aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC que deve, por meio de oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio de checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Olha como tudo isso ficou organizado. Este é um exemplo de uma conclusão que tirou 200 pontos na competência número 5 de uma redação que tirou nota 1000. Aí você pode me perguntar, professora, e tem uma ordem que eu preciso colocar esses elementos? Não, aqui é igualzinho na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Você pode começar por qualquer um deles, desde que eu tenha os 4 elementos, mais o detalhamento de pelo menos um desses elementos que são necessários para a construção de uma proposta interventiva. Agora, resumindo a nossa proposta interventiva, então eu tenho uma ação que pode ser feita através da pergunta: o que será feito? É muito recorrente nessa ação eu encontrar as construções linguísticas, tipo frases declarativas, né? O agente, que você pode fazer a pergunta: quem fará? Quem fará essa ação? Né? O modo ou meio, que você pode construir a partir da resposta da pergunta: como será feito? Também é muito comum aparecer construções linguísticas com expressões do tipo por meio de, através de, ou ainda com verbos no gerúndio. Eu tenho também o efeito, que pode ser respondido através da pergunta: qual o resultado? Construções linguísticas do tipo com expressões de finalidade, de conclusão, de consequência, são exemplos desse efeito dentro dessa conclusão. E para o detalhamento, você pode explicar, exemplificar, justificar ou contextualizar
qualquer um desses 4 elementos para cumprir os requisitos necessários para conseguir 200 pontos na competência número 5. Agora chegamos ao fim de mais uma aula e eu vou deixar vocês novamente aí com uma reflexão. A reflexão hoje é de Bauman, do livro Vida em Fragmentos. E ele diz: a cegueira generalizada e sem perspectiva em relação a uma alternativa parece mais um sintoma do que a causa da fadiga e da cautela éticas. Um excelente livro aí de recomendação para vocês estudarem. Só lembrando, pessoal, que redação não é inspiração, redação é transpiração. Vamos lá produzir conclusões, vamos aperfeiçoar a nossa escrita e caprichar para a gente conseguir 200 pontos na competência número 5. A nossa próxima aula será sobre estratégias argumentativas. Eu vou ensinar você a conquistar 200 pontos na competência número 3. Até mais!